Bom dia, quinta-feira. Hoje é o dia que eu estou aqui com a minha parceira Denise. Vamos aguardar aqui a Denise entrar. Ela já está aqui. Hoje a gente vai falar sobre o tom 41 aqui do nosso projeto 50 Tons para o Sucesso. E nós vamos falar, o título hoje é Fora da Caixinha. Como é que será que tu tá vivendo aí? Será que tu tá vivendo numa caixinha, tentando se encaixar aí num espaço que talvez não tá tão confortável assim, não é o lugar que tu queria estar? A gente vai avaliar isso juntos aqui. Quantas vezes, né, a gente se acostuma a viver dentro de uma caixinha? Ó, Denise entrou. Tá me vendo? Me ouvindo? Bom dia! Bom dia! Estou te vendo e te ouvindo. Então, Denise, quantas vezes a gente se acostuma, né, a viver dentro aí de uma caixinha e às vezes não tá tão bom assim dentro dessa caixa, né? Às vezes Sim. não é a caixa que a gente queria estar. E quantas caixinhas talvez a gente já foi tentando ali se encaixar, muitas vezes para agradar os outros, né? E é engraçado Tentamos. porque quando eu vi o título, Fora da Caixinha, Bom me dia, veio. Dai. Bom dia, Dai. Me veio algo totalmente diferente do que ele trouxe aqui. Porque, pelo menos na minha cabeça, o que me veio quando se fala fora da caixinha? De fazer algo totalmente diferente, né? De fazer, como a gente fala, nossa, você pensa fora da caixa, é diferente de todo mundo. Só que não é nada disso que ele traz aqui, né? É muito mais simples, na verdade, né? A gente que complica, né? Aham. Achei bem interessante o exemplo que ele trouxe também, né? Vai dar para as pessoas entenderem muito bem É, essa comparação que ele traz aqui no livro. então hoje a gente vai aqui entender como é que a gente faz para romper esses padrões, né? E se permitir viver algo novo, maior, mais leve, principalmente dentro do que a gente acredita e que faz sentido para nós, né? Porque não adianta a gente passar a vida inteira se encaixando no que os outros dizem, no que os outros pensam, no que os outros querem. Quando chega lá no final da vida, a gente olhar para trás e se arrepender porque não viveu o que de fato a gente queria viver, né? E Denise, vamos começar a esquentar aqui então. O autor fala, né, sobre como, assim como a mente, o corpo, podem se acostumar a viver aí contorcida. Ele até usa lá no livro, né, o exemplo de um contorcionista dentro de uma caixa, se adaptando ali a espaços pequenos. Como é que tu vê como é que tu entende isso aí dentro da terapia? O que acontece? Então, esse exemplo que ele traz, eu achei muito interessante, porque assim, o contorcionista, geralmente em circos, né, apresentações na televisão, enfim, que a gente vê uma pessoa de uma estatura normal, vamos dizer assim, que sai ali de dentro de uma, literalmente de uma Caixinha caixinha, né? pequenina, né? De uma mala ali, que, vamos dizer, uma pessoa comum como nós, jamais, muitas vezes não caberia nenhuma perna ali dentro, né? O que acontece? Para essa pessoa chegar a esse ponto, eu acredito que, obviamente, foi desde muito pequena que ela começou com esse movimento ali. E conforme ela foi crescendo, mesmo assim, ela estava adaptada àquele tamanho de ambiente ali, E o né? formato, né? Porque Então, desde pequena, ela foi sendo sempre colocada ali dentro e foi crescendo, se adaptou àquela caixinha.
E nós é a mesma coisa. Desde pequenos, nós vamos nos adaptando ao ambiente que nós estamos inseridos. Inicialmente, o ambiente familiar, o ambiente escolar, depois a sociedade. E ali a gente vai se adaptando. Inicialmente, é para um modo de sobrevivência mesmo, né? Um modo de se sentir aceito, né? De se sentir amado. Então, como são meios que eu preciso disso para viver, eu preciso me sentir amada, eu preciso me sentir aceita, eu preciso me sentir pertencente, e para que eu me sinta assim, muitas vezes em ambientes hostil, ambientes que não são muito saudáveis, eu vou me adaptando. E assim a gente aprende e cresce adaptado a esse ambiente, né? Só que na vida adulta, muitas vezes, e 99,9% das vezes, nós não precisamos mais dessa adaptação. E é igual o contorcionista. Ele precisa daquela caixinha naquele momento do show ali, da apresentação. Mas ele não vive dentro daquela caixinha. É só naquele momento, depois ele sai. É um momento necessário, né? Eu acredito que nenhum ser humano seria capaz de viver literalmente dentro daquele espaço. E assim é com nós, né? A gente, em algum momento, precisou se adaptar àquela caixinha, mas hoje não mais. Só que diferente do contorcionista, muitas vezes nós permanecemos nessa caixinha, Acostumamos, né? nessa limitação. E muitas vezes a gente não percebe, né, Letícia? A gente não se dá conta que eu posso sair dessa caixinha, que eu posso viver numa caixa maior, ou eu posso viver em caixa nenhuma, né? E daí trazendo alguns exemplos, né, para a nossa realidade. Pessoas que talvez, não só na questão lá da infância que precisou se adaptar, mas em situações na vida adulta que em algum momento, em um determinado momento, eu precisei ali me adaptar àquela situação. Por exemplo, eu precisei fazer um empréstimo, né, pegar um dinheiro emprestado por um motivo ou outro ali que eu precisei. Só que daí a pessoa acaba se acostumando e passa a vida inteira empréstimo, e vai virando aquela bola de neve. Ela se adaptou àquela caixa do empréstimo. Ela nem se toca que isso não necessariamente precisa fazer parte da vida dela. E não necessariamente é a solução sempre, né? Ou pessoas que vivem endividadas. A realidade daquela pessoa é viver endividada, para ela se tornou normal, se tornou a caixinha dela, né? E isso, várias outras situações, né? Então, a gente precisa observar qual caixinha que a gente, talvez, por um meio de sobrevivência, a gente precisou se colocar lá dentro, mas talvez hoje não precisaria mais. Mas como eu me adaptei àquele ambiente, àquela caixinha, eu acostumei, eu estou ali mesmo sem hoje mais ser necessário estar, né? E às vezes um relacionamento tóxico. Uma caixinha de vítima, às vezes, também, né? O ser humano, ele tem uma capacidade incrível de se adaptar ao ambiente. Isso é fato, isso né, a gente sabe disso. Mas
algumas situações eu estou num ambiente completamente tóxico. E por causa dessa facilidade que o ser humano tem de se adaptar ao ambiente, eu acabo permanecendo ali, mas não seria mais necessário, né? Relacionamentos tóxicos, como eu falei. Quantas mulheres que a gente sabe, que às vezes estão há 20, mais de 20 anos num relacionamento completamente abusivo, agressões não só verbal, mas física, e elas acostumaram, se adaptaram naquela caixinha, sendo que tem uma vida muito maior lá fora, né? Algo muito melhor. E aqui é um exemplo só que eu trouxe, mas quantas coisas? Muitas pessoas falam assim: ah, eu tendo para comer, para vestir, tá bom. Olha o tamanho da caixinha que essa pessoa está. Limitada, né? Gente, tem tanta abundância nesse mundo, por que que eu vou me conformar só com o que comer, o que vestir, sendo que tem lugares incríveis que eu poderia viajar para conhecer, né? Coisas boas que teria por aí para me experimentar, para comer, lugares, né, para que eu possa ver, conhecer. Sim. Daí eu tô presa na caixinha do tendo que comer e vestir, tá bom. Então, assim, eu tenho certeza que todo mundo, todas nós temos alguma caixinha que a gente se enfiou lá dentro em algum momento porque foi necessário, mas a gente acabou se adaptando e ficou ali. E hoje a gente não percebe que poderia sair dessa caixinha, Inclusive, né? né, Denise, a gente vê muitos casos como esse de pessoas que às vezes estão ali numa caixinha de uma doença até, que ela inconscientemente não quer se curar. A gente fala, parece que não tem como, né? Como assim a pessoa tá doente e não quer se curar? Claro que ela quer se curar. Não é consciente, né? Inconscientemente, às vezes ela entendeu que naquela caixinha ali ela tem mais atenção. Então ela prefere continuar assim, mesmo sendo desconfortável, mesmo ela estando sofrendo, porque tem algo, aquele benefício inconsciente Secundário, que né? fala, né? Que é um benefício negativo que ela vê como positivo porque é algo que faltava. Então, a gente poderia se aprofundar nesse assunto e falar 3 dias aqui, né? Porque, de fato, existem muitas caixinhas aí que a gente se enfia e depois, para sair, geralmente, a pessoa não vai conseguir sair sozinha. Tem mais isso também, né? E daí a gente já pode passar aqui para a próxima questão, que é, às vezes, a gente até percebe, né? A pessoa até percebe que ela está ali dentro de uma caixinha, mas ela não consegue sair. Muitas vezes por medo, porque está tão acostumada naquela caixinha que eu não sei o que, que vai acontecer se eu pôr o pé para fora, né? Então, é um medo mesmo de sair, né? E sua visão, assim, como que seria possível começar esse movimento para sair dessa caixinha? O medo, a gente pode dizer que é o guardião aí dessa caixinha, né? Porque o que que acontece? A pessoa sempre vai buscar o que é inconscientemente, né? O que é familiar, não necessariamente o que é melhor. Às vezes ela escolhe ficar onde está ruim, mas ela conhece, do que enfrentar esse medo e ir para algo novo, que pode ser muito melhor, pode ser a solução, pode ser o sair dessa caixinha até, mas ela desconhece. E isso faz acreditar ali, faz a pessoa acreditar que é mais seguro continuar ali. E é por isso que muitas pessoas estão dentro de caixinhas, né, ali sofrendo, às vezes passando trabalho, e mesmo assim elas não conseguem sair. A primeira chave para sair disso é a consciência, né? É entender que
estar ali dentro daquela caixinha não faz mais sentido. Então, aquela situação que eu estou ali, não dá mais para ficar aqui. Então, ter essa clareza, entender o porquê que ela foi para lá dentro e o porquê que ela não quer mais continuar lá dentro também. E aí aqui vem aquela questão de que geralmente a pessoa tá naquela situação ali e ela se vê como? Muitas vezes paralisada. É aquele cansaço emocional de eu não quero mais ficar nesse lugar. Eu não quero mais passar por isso, mas a pessoa não consegue. Muitas vezes quem vem de fora não entende, que nem aquele exemplo que tu deu ali sobre mulheres que passam, né, por relações tóxicas. Muitas vezes quem olha de fora julga. Tá, mas tá ali porque quer. Gosta de apanhar. As pessoas têm até umas falas bem assim, fortes, Pesado. né? Pesadas em relação a isso. Mas não é assim que funciona. Se a pessoa está ali naquela situação e não está conseguindo sair, existe algo ali muito grave bloqueando ela, que ela de fato ela não consegue se mover, ela não consegue agir e muitas vezes ela não consegue nem pedir ajuda. Então é algo muito sério e, de fato, independente da situação que for, do exemplo que a gente deu aqui, seja um caso como esse, seja às vezes alguma situação financeira, seja uma situação profissional, seja uma questão de saúde até, a pessoa precisa. Eu acho que a primeira consciência que a pessoa precisa aqui é entender que eu não estou conseguindo sair daqui sozinho. Então, o que eu preciso? Eu preciso de ajuda. Para quê? Para entender por que eu fui parar ali, por que eu não consigo sair dali e principalmente como que eu vou fazer para sair daqui. E aí a gente começa nesse processo, né, de entender o padrão. Muitas vezes, na maioria das vezes, né, foi uma caixinha familiar que ela encontrou. Então, às vezes, uma mulher que se encontrou ali numa relação tóxica não é algo novo para ela. É familiar. Lá na infância, ela deve ter passado por alguma situação, vivido ou vivenciado através dos pais ou de alguém. E para ela, foi registrado ali como algo normal. Quando Normal. ela se vê adulta num lugar igual, por mais que ela não queira viver aquilo, por mais que seja ruim, desconfortável, doloroso, é o que ela está acostumada, é familiar, e aí ela acaba ficando dentro dessa caixinha e não consegue sair. Então é algo muito mais profundo e não tem como a gente olhar de fora, julgar e dizer, mas é só sair daí de dentro. Às vezes a pessoa não consegue, às vezes ela tá presa naquela caixinha. Às vezes ela cresceu e não vê nem espaço para se movimentar e sair dali de dentro. Então, a primeira chave é essa consciência, né? Perceber esse padrão, da onde vem, o porquê que isso aconteceu e buscar ali uma pequena ação para começar a sair desse lugar. Eu sempre digo, né, que o que a gente precisa quando a gente está paralisado? Não é dar um grande passo, é dar um pequeno passo para começar a se movimentar. Essa é a parte mais importante, né? E aí, entender ali o que está prendendo ela e dar esse primeiro pequeno passo para começar a experimentar o novo. É aquela história, botar o pé na água para ver como é que a água tá. Tá gelada, tá morna, tá quente. Eu não vou sair e pular dentro da água de vez, mas fazer esse movimento, né? E aí, nessa parte terapêutica, a gente consegue ajudar muitas pessoas nisso, né, Denise? Porque a pessoa precisa olhar para isso, ela precisa ressignificar tudo que ela pensa ali sobre não ser capaz. Ah, isso não é para mim. Ah, se eu sair daqui, eu vou decepcionar alguém. Quantas pessoas, nesse vou decepcionar alguém, me veio aqui algumas coisas em mente. Quantas pessoas, às vezes, não sei se você já viu o caso de, por exemplo, uma mulher que nunca casou. Ela tem lá seus 40 e poucos anos e vive ainda ali com os pais ou com a mãe, porque na cabeça dela, ela precisa ficar cuidando ali dos pais ou da mãe e ela não se dá o direito de casar, por exemplo, ou de encontrar alguém, com medo de decepcionar. E ela acabou não vivendo a vida dela. Isso é uma caixinha?
Sim. E mil outros exemplos que a gente poderia dar, né? Ah, isso não é para mim. Passei a vida inteira sendo limitada financeiramente. Agora eu vejo que uma chance de crescer e de ser a primeira milionária da família, como a gente diz, e eu não me permito, porque isso aqui não é para mim. A caixinha que eu vim era desse tamanho aqui. Como é que agora eu vou querer sozinha por uma baita de uma caixa? Não? O que a minha família vai pensar? Né? E o É não bem sou por aí. capaz, que é uma que pega muito também, né? O não sou capaz, muitas vezes vem naquela caixinha que a criança ouviu lá a infância inteira. Isso não é pra ti. Para com isso. Tu não consegue. Deixa que eu faço. Sabe aquelas mães muito protetoras às vezes? Deixa que eu faço que tu não sabe. E eu lembrei aqui agora, quando o meu filho maior, ele era pequeno, ele tinha uns 4 anos, ele queria lavar louça. E era uma época que eu morei com a minha mãe e ela não deixava ele lavar louça. Deixa que a avó lava. Tu não sabe lavar direito. E é tão inocente isso, mas a criança cresce com aquele sentimento de eu não sou capaz de lavar uma louça. Só que ela podia aprender, né? E é aquilo, os pais não são perfeitos, a gente erra muito com os filhos e, infelizmente, esses erros que a gente faz ali no amor mesmo, né? Fazem as crianças e depois os adultos estarem dentro dessas caixas aí. Mas para sair disso, a verdadeira liberdade que a gente fala, né, começa quando tu entende que tu não precisa mais caber. Tu não precisa mais ficar aí te contorcendo dentro dessa caixa e que tu pode sim ser livre, buscar o que tu quer, o que de fato te faz feliz, o que de fato faz sentido para ti. E é bom que quem está ouvindo aqui o que a gente está falando hoje, reflita aí, né, Denise, em que área da tua vida tu tá aí te contorcendo para caber? Em que caixinha tu tá que tu gostaria de sair? É no trabalho? É no relacionamento? Talvez aí num padrão de comportamento que não tá deixando tu ter os resultados que tu busca. O primeiro passo é reconhecer essa caixinha, né? E o segundo é decidir que tu não vai ficar mais aí dentro, que tu não vai viver mais aí dentro dela. Sim. Eu acho também, Letícia, que um ponto bem importante, que não só para quem está, né, nos ouvindo, mas para nós mesmas observar é todo mundo está vivendo ou está passando pelo que eu estou. Por exemplo, se eu estou vivendo num relacionamento abusivo, todos os relacionamentos são abusivos para mim achar que isso é normal e que está tudo bem eu permanecer. Então, é o primeiro ponto. Ué, mas se tem ali um casamento saudável, tranquilo, são felizes, não se agridem, por que que o meu não pode ser assim? Então, é o primeiro ponto para mim despertar, porque às vezes, né, a pessoa que está naquela situação, como a gente já comentou, que ela se acomodou, ela se acostumou, ela não está percebendo que aquilo não é normal, que aquilo não está legal. Então, observa em volta. Questão da dívida. Todo mundo vive endividado como eu? Ou tem pessoas que dão conta de viver com o que ganham, né? Tem pessoas que vivem sem ficar fazendo um empréstimo em cima do outro. Então, começar a observar para ver se realmente a forma com que eu estou vivendo é normal para todo mundo. E daí eu vou começar a perceber, pera lá, mas tem vida diferente, tem formatos diferentes para viver e que são mais saudáveis que o meu e que eu posso ver para mim sair disso que eu estou, né? Então, para a pessoa que está achando que está tudo bem viver do jeito que vive, começa a observar se todo mundo à sua volta vive dessa forma também.
E outra questão que a gente comentou ali das doenças, né? Que a doença ela sempre acaba trazendo um benefício secundário, mesmo que é inconsciente, né? Sim. As pessoas vitimistas também, tem muito disso, né? Você dá ali, você mostra um caminho para a pessoa sair daquilo, você traz uma solução, imediatamente ela já arruma uma desculpa. Ó, faz isso aqui, eu que vai conseguir, vai te ajudar. Ela, mas não sei o quê. Quando vem com esse a mais, eu já falei, já tô fora. Já vi que não adianta, porque, Porque né, a pessoa não quer sair dali, né? não quer sair dali. Isso é muito triste, né? Porque a gente sabe que era possível sair daquela situação, ter uma vida melhor, e se a gente for ver em questão de humanidade, ajudar outras pessoas, né? Porque nós estamos aqui para servir uns aos outros, mas a pessoa que está ali dentro daquela caixinha, em qualquer motivo que seja, ela não consegue servir a ninguém. Ela Então, só consegue enxergar ela dentro da caixa, na verdade, né? além da vida dela não estar progredindo, avançando, ela não está colaborando também com a vida de ninguém. E isso é muito triste, né? Porque está totalmente fora do propósito da humanidade. Porque a gente está aqui para servir uns aos outros, para evoluir, para nos tornarmos cada vez, né, pessoas melhores. Então, falando assim, parece caixinha, fora da caixinha, dentro da caixinha. Mas se a gente for aprofundar, é uma coisa, um assunto muito sério isso, né? Com certeza. Aí a gente tem aqui o exercício, né, Letícia, para essa semana, que a gente mandou, descubra a sua caixinha. Bom Descubra sua dia, caixinha. Mariana. Em que caixinha será? E todos nós estamos em alguma caixinha, né, gente? Alguma caixinha, Não sim. pensem que é porque a gente está aqui falando do assunto que a gente não tem as nossas caixinhas. Não, eu já me identifiquei Tem com a caixinha que várias eu caixinhas. estou. E às vezes a gente fica saindo de uma. Porque geralmente, assim, cada área da tua vida tem uma caixinha que tu te enfiou. Sim. Então aí é que tá, não é só uma caixinha. Tanto que o exercício aqui, o que a gente traz? Qual é o passo 1 do exercício? Pegue papel e caneta e escreva 3 áreas da sua vida que não tá, que tu quer, tem coisas aí que não estão bem alinhadas. Não tá como tu queria, tu não tá tão contente assim. E o passo 2 é para cada uma dessas 3 áreas que tu escolher aí, e aí tu vai ver aí se é relacionamento, carreira, financeira, espiritualidade, familiar. Em cada uma delas, tu vai escrever o que que tá, o que que você, onde você está se contorcendo para caber. Onde que tu tá se limitando, se calando, aceitando talvez o mínimo. Bom dia, Lu. Aceitando coisas que não fazem mais sentido para ti, aceitando muitas vezes viver a vontade do outro, a vida do outro. E aí tu vai avaliar qual é o primeiro pequeno passo que tu precisa dar para sair desse lugar. Talvez seja buscar ajuda de alguém, talvez seja ter uma conversa. Às vezes a primeira conversa que a gente tem que ter, né, Denise, é com a gente mesmo. Às vezes tu tem que olhar para dentro e falar para ti mesmo: ô Letícia, vamos mudar isso aqui? E às vezes tu vai ter que ter conversa com outras pessoas também, mas tu precisa começar por ti. Então identifica pelo menos 3 áreas, entende nessas 3 áreas aí onde que tu tá te limitando, te contorcendo para caber, ou tu já te viu aí, viu que tu não tá conseguindo sair, mas tu não quer mais ficar ali dentro. E aí tu vai buscar ajuda ou vai dar aí o teu primeiro pequeno passo para sair desse lugar, para começar a se movimentar, né? Não é nem sair, mas
Quando tu faz o exercício aqui, tu já tá dando um primeiro passo, né, Denise? Sim. Tu já olhou para onde tu precisa olhar, tu já começou a observar o que está acontecendo ali. E aí o terceiro passo é que tu vai escolher uma dessas áreas para fazer o que eu falei agora, para definir um passo simples e começar a sair dessa caixinha. E só o fato de tu fazer o exercício aqui já é um movimento que tu faz. Então, já é, eu diria assim, até o primeiro passo, né? E aí, por exemplo, talvez tu dizer aí o que tu pensa numa conversa com alguém. Sabe que tu tá engolindo o saco um tempão, aceitando coisas que... Aí tu evita falar, pensa, ai, vou ficar quieto, não falo, mas tu tá engolindo, engolindo, engolindo. Talvez tu precise chamar essa pessoa para uma conversa e dizer, ó, isso aqui que tá acontecendo não tá confortável para mim, eu não tô gostando disso, faz tempo que eu queria falar, mas, né, acabei não falando. É um primeiro passo, sabe? Os próximos passos, eu sempre digo, quando a gente começa a caminhar, o caminho se abre. Ou talvez tu precisa se inscrever num curso lá que tu sempre quis fazer e tu ainda não teve coragem. Talvez tu precisa mudar aí a tua rotina que te prende. Talvez tu tá num trabalho que tu não gosta mais e fica ali se limitando. Se tu tá num trabalho, por exemplo, que tu não gosta mais, o que te impede de continuar trabalhando aí, mas ir procurando outro melhor? Largar um currículo em outras empresas. Olha quantas oportunidades talvez tu não tenha. Não significa que tu vai pegar hoje, pedir as contas, tá? Não gosto mais de trabalho, vou pedir as contas e chutar o balde. Não! Dá um pequeno passo. Nesse caso, o pequeno passo seria começar a buscar outras oportunidades. Às vezes tu tá num relacionamento que tá complicado. O primeiro passo talvez não seja tu, vou me separar. Não, talvez seja ter uma conversa com essa pessoa, porque às vezes, pra pessoa tá tudo bem, tu nunca falou nada, tu nunca reclamou. Ela tá vivendo do jeito que ela sabe viver. E ela acha que pra ti tá tudo bem, tu nunca falou nada, tu nunca questionou, tu nunca trouxe ali como tu tava se sentindo. Então, dar esse primeiro passo, né? O importante não é o tamanho da tua ação. O importante é o movimento que tu vai fazer para começar a resolver isso. E sair da caixa, né, Denise? Sim. Até questões financeiras, por exemplo, né? Pessoa que vive fazendo empréstimo, que vive endividada, enfim. Chegar em alguém que tenha a vida financeira controlada e pedir ajuda. O que você faz? Como que você faz? Tem como você dar uma opinião aqui, uma ideia? Porque não tem problema nenhum em você pedir ajuda, né? Ninguém nasceu sabendo. E eu vejo muito isso, Letícia, pessoas teimosas, né, cabeça dura, que fica batendo a cabeça, quebrando a cabeça, porque não são capazes de pedir a opinião de alguém. Não, porque eu sei da minha vida. Tá, tudo bem, você sabe da sua vida, mas olha que vida que você está vivendo, sendo que tem algo muito melhor lá fora dessa caixinha. Igual aquelas pessoas que falam, eu nasci assim, vou morrer assim. Não. Tudo bem. A gente está aqui para evoluir. Então, eu nasci assim, vou morrer assim, não existe. Triste, sabe, ouvir isso, e muitas vezes dos próprios familiares. Aí você muitas vezes se dispõe ali, eu posso te ajudar, eu posso te mostrar outro caminho. Não, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Se fosse assim, a gente teria que viver pelado a vida toda, né? Porque a gente nasceu pelado. Infelizmente tem pessoas que não querem, né? Mas aí a gente faz o quê? A gente vai trabalhar aqui com as pessoas que querem. Então, se tu quer mudar a tua situação, assiste a live de novo aqui bem com tempo. Anota as coisas que fez sentido para ti. Faz o exercício. Eu sempre digo, né? Se a pessoa quer, ela dá um jeito.
E às vezes a pessoa fica com aquele baita problema pensando, ah, eu não. Eu tô nessa situação aqui, ah, mas não adianta, como é que eu vou buscar ajuda de alguém? Ah, eu não tenho dinheiro, por exemplo, para pagar um profissional para me ajudar isso aqui. Mas, gente, só nas lives que a gente tem aqui, em todas elas a gente deu um direcionamento. É claro que a gente não consegue aprofundar, né, Denise? Como a gente faria num acompanhamento, né, num passo a passo, dentro de um método ou dentro de um acompanhamento com a gente. Mas se tu começar a fazer só o que a gente coloca aqui, tu já vai começar a abrir o teu caminho até para as possibilidades de ter condições de pegar essa ajuda de um profissional, por exemplo. Seja na área aqui que a gente ajuda, terapia, comportamento, seja na área financeira, eu preciso aprender a lidar com as minhas finanças. Lá no YouTube, por exemplo, tem um monte de vídeo ensinando sobre isso. Tu vai aprender tudo? A pessoa lá do YouTube vai sentar contigo e te ensinar como fazer dentro da tua vida? Não, mas tu já vai começar a abrir o teu caminho, entender como tudo funciona, para abrindo a tua mente, depois tu buscar essa ajuda mais ali individual. Só que tu precisa dar esse primeiro passo, né? E o primeiro passo está aqui. Começa pelo que a gente deu aqui no exercício e bora se movimentar, né? Isso aí. É isso. Nossa, tá chegando tão no finalzinho aqui. A gente vai sentir saudade dessas quintas-feiras, né? Faltam só mais 8, 9, mais 9. Mais 9. Semana que vem a gente vai falar sobre desenvolva a sua criatividade. Como é importante a gente desenvolver a nossa criatividade, né? E o quanto isso nos abre portas. E quem quiser saber como se faz isso, estejam aqui com a gente quinta-feira que vem. Amanhã eu estou aqui de novo, amanhã às 9, para a gente finalizar a semana aqui. E seguimos, né, Denise? Firmes, fortes aqui, fazendo nossas trocas. Então, compartilhem também, né, gente, a live com outras mulheres. Porque quantas pessoas talvez não estejam aí hoje presas em uma caixinha, achando que só tem aquilo ali para ela. Às vezes já ouviu uma live, de uma frase que a gente fala aqui, do exercício que a gente passou, ela acorda para a vida e pensa, não, meu Deus, é verdade. Eu não preciso mais viver assim. Então, quantas pessoas tu poderia ajudar com o simples fato de enviar essa live para alguém? Então, não guarde isso só para ti. Vamos compartilhar, vamos fazer a prosperidade aí acontecer na nossa vida. Porque quando a gente compartilha, quando a gente troca, quando a gente soma na vida de alguém, automaticamente a gente vai receber isso em dobro de volta. E todo mundo quer aqui crescer, expandir, ter sucesso, prosperidade em todas as áreas. Então, a gente tem que também buscar, né? Fazer ações que vão nos trazer esses retornos. Assim como a gente vem aqui, disponibiliza do nosso tempo para compartilhar com vocês, o fato de vocês compartilharem com outras pessoas ajuda a nós que estamos aqui, mas ajuda as pessoas também. Sempre tem que olhar o que é bom para a maioria, né? Então, estar aqui é bom para a maioria, então a gente tem esse compromisso de estar aqui, mas quando tu compartilha com outras pessoas, é algo que também tu vai estar ajudando a maioria, não só a ti. Que é o que Deus nos ensina, né, Denise? Isso aí, o mundo é muito maior do que a caixinha que a gente aprendeu a caber, né? Com certeza. Beijo no coração. Quem quiser ajuda, acompanhamento comigo, principalmente quem é da área do desenvolvimento humano aí, tem aplicação, estão abertas, né, as aplicações para o método VMS, que é um método de acompanhamento com autoconhecimento, desbloqueio emocional, parte estratégica para te aprender a alavancar a tua carreira. Então, se tu ainda não conhece ou se tu tem qualquer dúvida, vai lá no link da minha bio, preenche o formulário e eu vou te chamar para uma conversa, para a gente se conhecer melhor, para eu entender o que tu precisa e para te entender como eu posso te ajudar. Se fizer sentido e for o teu momento, seguimos juntas. Se não for, a amizade continua, tu continua aqui me acompanhando, aprendendo e seguimos aqui na nossa missão e na nossa jornada, né, Denise?
Isso aí. Certo? Beijo no Então, beijo no coração. coração. Bom final de Fiquem com semana. Deus. E Até a até quinta que amanhã. vem. Beijo, Beijo. beijo.